Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E pessoal, lembre-se também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. E também, quando forem se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação, porque assim que postarmos conteúdo chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora bora pro conteúdo. De Paulo Pimenta, né? Para variar, ele que está chamando a atenção, trazendo os holofotes para o rostinho do ministro extraordinário, tão extraordinário que bota a culpa na direita brasileira, dizendo que ela é responsável por divulgar fake news e aumentar a crise no Rio Grande do Sul. Jorge Serrão, que absurdo, coitado do Paulo Pimenta, essa direita, essa política brasileira fazendo maldades, atrocidades. E ele mesmo assim negando politização. Olha só, a culpa é de vocês, mas eu não estou politizando não. Boa tarde, Serrão. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo, né? Dá pena, realmente, do povo do Rio Grande do Sul, de ter um deputado eleito por lá, ministro do desgoverno de Luiz Inácio Lula da Silva, fazendo um papelão como esse. Em vez de priorizar, focar... Olha, Pimenta, vamos falar sério. Você, como comunicador, é nota menos 13. É um desastre completo. Lula deu muita sorte de tirá-lo da Secretaria de Comunicação da Presidência. Você é uma tragédia. Mas você, como político, está se demonstrando também uma besta quadrática. Quadrática, não é nem quadrada, não, é quadrática. Porque, veja, você deveria estar dando total prioridade ao trabalho de apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Devia estar concentrando toda a sua atenção na visão estratégica que você vai ter que ter como gestor para apontar saídas para as crises que serão geradas daqui em diante em função desse problema da enchente. Que agora é que o bicho vai pegar. Agora, com as águas baixando, é que a situação vai se agravar ainda mais, porque vai ficar aquela cobrança. Qual é a solução? O que pode acontecer se, de repente, chover de novo? O que vai ser feito para impedir que uma nova tragédia como essa se repita? Então, isso aí necessita planejamento estratégico. Isso aí necessita de uma palavrinha básica chamada liderança. Liderança precisa ter capacidade de gestão, mas precisa ter, acima de tudo, capacidade de diálogo. O presidente Lula cometeu um erro abissal ao nomeá-lo para esse cargo, só pela demagogia de você ser um parlamentar do Rio Grande do Sul. Isso não quer dizer nada. No seu caso, mostrou que quer dizer muito menos ainda. Porque a sua postura está sendo deplorável. Você querer ideologizar um assunto que não pode ser ideologizado. E ainda vem com a historinha do Boitatá, de que não é você que está politizando a questão. Não, é você inteiramente quem está politizando a questão. A oposição, o papel da oposição é meter bronca. Sempre foi assim. Imagina, vamos lá, vamos analisar como foi ao longo da história a oposição feita pelo PT. O PT sempre realizou as oposições mais destrutivas a qualquer um. O PT não consegue construir nada. E o PT, quando está no governo, é demagogia, é utilização da máquina, é aparelhamento, é incompetência. Sempre esse é o modus operandi do PT. Foi uma desgraça que se abateve sobre o Brasil, que permitiu que esse partido voltasse ao poder por aqui. Porque não tem a menor condição, não tem projeto, não tem proposta. O presidente Lula não apresentou sequer um plano de governo para o terceiro mandato. Estava tranquilo, né? O sistema de poder disse, não, vai que é tua, Stalinácio, você está eleito, o negócio é tirar o Bolsonaro, depois a gente vê como é que fica. Estamos vendo. Estamos pagando agora um altíssimo preço. A economia que derrapa e ainda pode ter sérios problemas. O PT conseguiu aprovar
uma deforma tributária que vai agredir o princípio federativo, vai empobrecer ainda mais os locais, os estados e municípios que efetivamente geram receitas, vai ter uma centralização na gestão dos recursos e, de novo, a demagogia imperando, combinada com incompetência e, muito provavelmente, a gente ainda não pode afirmar categoricamente, mas muito provavelmente com corrupção. Porque como é que pode, no governo Bolsonaro, tudo dava bom resultado, as estatais iam bem, tudo parecia melhorar na economia, e, de repente, no governo do PT, tudo começa a dar rombo, a dar déficit, prejuízo. O que acontece? Então, tem aí um modus operandi, um modus desgovernandi do PT. E o Paulo Pimenta, nessa tragédia do Sul, ele está sendo o epicentro da incompetência. Você, Paulo Pimenta, tinha que estar de boca calada, tinha que estar coordenando as ações, tinha que estar promovendo de verdade a pacificação. Não, da maneira como você age, você parece um interventor boquiroto, aquele que não tem nem função executiva para ser interventor, mas que abusa da arrogância, do autoritarismo e de toda uma falta de educação, ideologizando uma questão que eu repito e insisto, não pode ser ideologizada. Você ficar reclamando que a direita que está fazendo críticas abusivas contra a sua atuação e contra a atuação do governo, vai para casa, Pimenta, vai para Cuba que o pariu. Você tá de brincanagem com o povo brasileiro, sobretudo com o povo gaúcho. Então, respeito é o mínimo que a gente espera de um dirigente público, respeito, sobriedade, seriedade e visão estratégica. Você não tem nada disso. Então, azar do povo gaúcho, novamente, vai ser a população do Rio Grande do Sul quem vai ter que se mobilizar, os segmentos esclarecidos da população gaúcha, seus líderes de verdade, aqueles que têm capacidade real de fazer política e de gerar recurso econômico, é que vão ter que se virar nos 30 para garantir a recuperação desse Estado depois desse massacre climático. Do Pimenta, não espere nada. Do Stalinácio, só espere demagogia. Então, povo do Rio Grande do Sul, avante, de pé, siga aquele hino lá atrás, o hino da cadeia da legalidade. Marchemos todos juntos com a bandeira que prega a lealdade. Protesta contra o tirano, te recusas à traição, porque um povo só é bem grande se for livre a sua nação. Então, para frente, para cima, Rio Grande. Vamos fugir da Petrolândia, da petralhada, porque essa turma aí só quer fazer o mal a vocês. É isso aí, Jorge Serrão. E é claro, a gente está sempre aqui prestando nossa solidariedade ao povo gaúcho por toda essa tragédia e mais ainda por esse desgoverno, como falou aqui o Leandro Rabelo, concordando com o Serrão e dizendo, falta isso tudo e mais um pouco para esse desgoverno que não consegue construir nada e não resolve o problema de ninguém. A Malren Carla mandou, começou meu show de informação da tarde, tenho muita honra de estar nesse circuito de audiência, parabéns. Parabéns a vocês que estão nos acompanhando e bem informados sempre aqui no Sem Rodeios. A gente convida você a dar um like, comentar e compartilhar o nosso programa, além, é claro, de assinar a Gazeta do Povo, R$ 1,90 por mês nos primeiros 2 meses, com acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Agora o Paulo Pimenta falando que ele nega a politização, mas ele mesmo, em entrevista ao jornal Valor Econômico, disse que ninguém entende e compreende a relação de amizade e parceria que ele tem com o governo do Rio Grande do Sul. Disse até que votou no Eduardo Leite e Cláudio Dantas. O Paulo Pimenta agora é o melhor amigo do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Cláudio, o que esperar desse ministro extraordinário? Daria para ficar só o resto da palavra, mas enfim, é extraordinário também, Claudião. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde aos amigos da bancada. Boa tarde também à nossa audiência espetacular. Eu queria saber se dá para incluir em fake news, né? Esperar que o Paulo Pimenta tenha algum tipo de alinhamento ali com o Eduardo Leite é esperar demais, né? Esperar generosidade, eficiência, eficácia, espírito público de um personagem que está muito distante dessas qualidades. O ministro tem um passado, aliás, com bastantes episódios aí questionáveis, e um presente também, né? Um presente em que, como ministro da Secretaria de Comunicação, deixou muito claro quem manda e quem deve obedecer, e
Se não obedecer, fecha a torneira da publicidade da Secom. Olha, o Paulo Pimenta, já como ministro extraordinário da reconstrução, né, ele deixou muito claro, já dando entrevista, o que mais ele está fazendo até agora é dar entrevista. Tá? E ele dando entrevista, ele deixou muito claro que ele não sabe para onde ir, não sabe nem por onde começar. Hoje, mais cedo, ele deu uma outra entrevista, já anunciando propostas que eu gostaria de saber se ele vai, vamos dizer assim, assumi-las pessoalmente, já que é cidadão gaúcho também. Né? Ele propôs aí que famílias recebam os desabrigados para que eles não fiquem em abrigos e que essas famílias que receberem esses desabrigados terão uma ajuda de custo por cada desabrigado, se não me engano, de R$400. Então, poderiam aí receber até 1.000, 1.600, 1.200. Paulo Pimenta, você vai receber famílias de desabrigados na sua casa também? Tem que dar o exemplo. O gestor, o político, o líder tem que dar o exemplo. Você deveria receber várias famílias, né? E não receber nada por isso. Você já recebe, você é muito bem pago pelo cidadão gaúcho, pelo cidadão brasileiro. É muito bem pago, muito bem remunerado. Mas já que você está nessa por questões eleitorais, nós sabemos disso, então pelo menos faça esse proselitismo pelo bem comum, né? Abra sua casa para os desabrigados, já que você não está ocupando, está aqui em Brasília, abra sua casa, receba na sua residência. Quantas famílias cabem lá? Será que cabem umas 10? Já seria uma ajuda e tanto. Será que você vai ter coragem de fazer isso? Bom, Paulo Pimenta é efetivamente aí, um exemplo bastante, vamos dizer assim, referencial, né, do atual governo federal. E eu posso dizer que ele poderia, sim, já que ele está conversando com o Eduardo Leite, ele poderia até, caso ele não estivesse nesse cargo de ministro extraordinário, ele poderia estar no secretariado do Eduardo Leite, que também está aí repleto de secretários, de profissionais que também não sabem para onde ir, nem por onde começar. Né? Ele mesmo, o Eduardo Leite, andou dizendo aí que de fato não se preocupou com as políticas que precisava se preocupar, admitiu que o governo estadual não se dedicou à prevenção, a evitar o problema que os gaúchos estão vivendo hoje. Ficou muito clara a incompetência do governo estadual, do Eduardo Leite, assim como está evidenciada a incompetência do governo federal de Lula para lidar com a tragédia. Eu acabei de conversar no meu canal com o vice-presidente da Federação, Guilherme, que é a federação justamente que reúne os empresários. Né? Então, o Rafael Goelzer, ele me deu o diagnóstico dos empresários em relação às políticas públicas que vêm sendo anunciadas. E é muito parecido com o nosso. Políticas que não se adequam à realidade, à urgência e à necessidade do cidadão gaúcho, políticas que desprezam, inclusive do ponto de vista do empresariado, que desprezam que hoje boa parte da indústria, boa parte da economia do Rio Grande do Sul está submersa. Então não adianta prometer empréstimo, né, com Selic mais 6% ao ano, achando que o sujeito que perdeu até o que ele tinha para dar de garantia vai conseguir fazer empréstimo, pegar alguma linha de crédito para desenvolver sua atividade econômica. Então, eles estão até produzindo um documento com demandas claras e objetivas para que essas demandas, sim, elas possam ser perseguidas pelas autoridades estaduais e federais. Demandas claras e objetivas. Eles até agora não têm um diagnóstico do impacto econômico, mas eu perguntei se eles achavam que esse impacto seria maior, menor ou equivalente ao da pandemia, e ele foi muito claro, muito objetivo ao confirmar que é muito maior do que o impacto econômico da pandemia, naturalmente, porque na pandemia muita indústria continuou funcionando, você tinha todo o comércio e serviços ali funcionando, muita gente até na parte de alimentação, de farmácia, de mercado, funcionando pelo delivery, né? E hoje não, hoje você tem setores inteiros que estão, como eu disse, submersos, paralisados, aquelas cidades, Gramado, por exemplo, que não foi atingida. Gayer, temos o Girão, senador
Cleitinho. Então, assim, hoje a direita se estabeleceu como oposição forte do governo Lula, só que poderia ser muito mais forte, né? Se houvesse deputado ou senador que honrasse com as palavras, né? Num momento de decisão, por exemplo, na sabatina do Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal, se ali realmente a oposição pegasse firme, fizesse o que estavam falando, né? Não fossem bajular, apenas bajular lá e votar a favor, o Flávio Dino não seria um ministro do Supremo. Ele não ia conseguir votos. Mas só que no dia tivemos lá a proeza do senador o senador Sérgio Moro, né? Deu um branco aqui, eu inverti o senador Marcos Duval com o senador Sérgio Moro, que foi até dar tapinha nas costas do Flávio Dino. Então, assim, se realmente tivéssemos uma oposição muito mais forte do que essa que estabeleceu aqui no Brasil, realmente, diante de tantas cagadas que o governo vem fazendo nos últimos tempos, né, já teríamos até mesmo um impeachment ali, levando em conta, geralmente, né, que ali quem não faz absolutamente nada, né, por mais que levem denúncias e mais denúncias, são os presidentes deles, tanto da Câmara quanto do Senado, né, Rodrigo Pacheco, principalmente, não faz nada, não ajuda em nada, ele não se impõe como presidente do Senado, mas enfim, se tivéssemos uma oposição, juntasse mais 30, 40 desses mesmo aí, ó, como Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, né, até mesmo ali o desembargador Sebastião Coelho está demonstrando sendo uma oposição, uma das mais fortes aqui contra o governo, contra, né, o STF. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, o seu like, o seu comentário ajuda tanto no engajamento do vídeo quanto no crescimento do canal.